irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta, ou melhor, no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo 3. Louvado seja Deus. Não vou ler alguns versículos aqui, mas vou ler apenas um versículo para que nós possamos meditar. Versículo de número 11 em diante, ok? Êxodo capítulo 3, versículo 11 em diante. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra fala de um homem chamado Moisés. Moisés, ele é um tipo de libertador. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, ou o povo hebreu, que estava escravizado no Egito por Faraó. Essa escravidão do povo hebreu durou 400 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos ler a história do povo hebreu, iniciando a partir de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Quando chega no patriarca Jacó, Jacó tem seus filhos. E um dos seus filhos é José. A Bíblia diz que José foi escolhido por Deus para ser governador do Egito. Porque Deus tinha um plano para sustentar ou alimentar o povo hebreu, que é o seu povo. Depois que aconteceu esse ato maravilhoso, que José sofreu, mas tornou-se governador do Egito. Depois José vai buscar os seus pais, a sua família, e leva para o Egito para morar pertinho dele. A partir de então, o povo hebreu começou a se proliferar, começou a se multiplicar e já estava em número grande, ao ponto de Faraó se sentir enciumado e vendo o crescimento do povo hebreu dentro do Egito. Faraó agora fica com medo e com medo de perder o seu trono. E agora ele traz um jugo pesado para o povo hebreu. O povo hebreu se torna escravo de Faraó. E isso durou mais ou menos 400 anos. Aí Deus chama Moisés para libertar o seu povo lá do Egito. Olha o que é que diz aqui o versículo de número 1 de Êxodo capítulo 3. E apareceu Moisés, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Deus começa a falar com Moisés, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus aqui ele está falando com Moisés que ele estava vendo atentamente a aflição do povo hebreu no Egito. E Deus diz que viu o seu clamor, ou seja, todos os dias o povo hebreu orava a Deus, clamava a Deus por socorro. E Deus estava ouvindo o clamor de pedido de socorro do seu povo. E agora ele escolhe Moisés para tirar o povo lá do Egito da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. Como essa passagem da Bíblia, essa história que é contada, a história de Moisés, a história da libertação do povo hebreu, serve de figura para nós também. Nós temos um que é chamado o nosso libertador, que esse se chama Jesus de Nazaré, a qual o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele já falava acerca de Jesus. Ele profetizou acerca de Jesus mais ou menos 730 a 740 antes de Jesus vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que ele diz aqui no Salmo, no seu livro, Profeta Isaías, capítulo 61, que fala do ministério do Messias. Ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus também ele veio ao mundo para nos libertar. Libertar de quê? Da escravidão agora, não a escravidão do Egito, porque como foi o povo hebreu. Como servia de figura, hoje o Egito simboliza o mundo das orgias, o mundo de pecado, o mundo da luxúria, o mundo do ódio, o mundo do rancor, o mundo da vaidade, o mundo da glutonaria, o mundo da bebedice, o mundo das drogas, o mundo dos vícios. É isso que o Senhor Jesus veio fazer, nos libertar dessa escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te perguntar nesse momento, o que é que está te escravizando? O Senhor Jesus, ele é o nosso libertador.
Bendito seja o nome do Senhor. E ele veio para nos libertar. Moisés foi o libertador do povo hebreu. Jesus, ele é o nosso libertador. Moisés, ele libertou o povo hebreu do Egito e conduziu a uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos levar ao céu, para que possamos morar com ele eternamente. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus falou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou em João 10,9: Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus falou em Mateus 11,28: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que esta palavra possa te ajudar a você entender que assim como Moisés foi o libertador do povo hebreu, que estava sendo escravo pelos egípcios, assim também Jesus, ele é o nosso libertador. Ele nos liberta de qualquer vício, ele nos liberta de qualquer coisa que nos prende a chegar à presença de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.